Chegando a hora, hein? Domingo, dia 6 de outubro, eleitores vão escolher vereador e prefeito em seus municípios. Em São Paulo não é diferente. E para tirar todas as dúvidas do eleitor, que mal sabia que no domingo já é eleição, escutei por aí gente falando, mas já é agora? Gente. Nossa, mas já? Porque as pessoas vão acompanhando os debates e tal, e aí muitas não pararam para perceber que já está na hora. Já é no próximo domingo. Na linha conosco está a secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Regina Rufino. Obrigada por atender a Band News. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar com vocês aqui na Band News. Bom, vamos tirar as dúvidas dos eleitores e a gente começa pelo beabá básico. Agora há pouco eu citava até a questão do horário de verão, se teremos ou não, e as mudanças de horário em outros municípios. Muita gente querendo saber qual que é o horário de votação, a partir de qual hora o eleitor pode votar e tem até qual hora para escolher o seu candidato. Bem, os eleitores devem votar em todo o território nacional, acompanhando o horário de Brasília. A votação inicia às 8 horas da manhã e se encerra às 17 horas. E é muito importante estar atento, né, que quem chegar após as 17 horas não vai conseguir votar. E o eleitor que quer sair de casa com a camisa do candidato dele, o que ele tem que se preocupar para não cometer nenhuma infração ali na hora de votar? Camisa pode, tentar convencer outro ali na fila da sessão já não pode? O que o eleitor precisa saber? Importantíssima essa pergunta. Ele pode sim usar a camisa do candidato da sua preferência, do partido da sua preferência, coligação, federação, pode usar bandeira, broche, adesivo, mas a manifestação dele tem que ser individual e silenciosa, ou seja, ele não pode captar votos no ambiente de votação. Isso significaria que Pois não. pode até configurar como um crime eleitoral, né, que a gente chama a famosa boca de urna. É isso. Secretária, quem não votou na última eleição, aliás, uma dúvida que chegou de ouvinte, não votou e não justificou, agora pode votar? Pode e deve votar. Ele só não poderia votar se o título dele estivesse cancelado. Mas, em geral, são 3 eleições sucessivas, né, sendo que cada turno conta como uma eleição, para que aconteça o cancelamento do título eleitoral. Mas ele pode consultar previamente a sua situação eleitoral no nosso site. Ele pode entrar e verificar a sua situação, se ele está regular ou não com a Justiça Eleitoral. Ele estando regular, ele pode votar normalmente. Secretária, sempre tem aquele eleitor que deixa tudo para a última hora, né? Então, a escola é aqui perto de casa, saio de casa 5 para 5 e vou lá e tento votar. Como é que funciona? Se eu chegar antes das 5 horas, mas tem uma fila grande na sessão, eu consigo votar mesmo depois das 5? Isso depende da segurança de cada local. Há uma regra específica para isso? Há uma regra. Todos os que se encontrarem no local de votação até às 17 horas têm o direito de votar. Então, a votação, se todos decidirem votar no último momento e a fila estiver quilométrica, nós permaneceremos com aquelas pessoas até que todas votem. Isso pode avançar ao longo da noite. O que a gente faz é uma distribuição de senha, para que só aquelas pessoas que efetivamente se encontravam no local às 17 horas votem. Eu já vim olhar o meu e-título, porque a gente acaba, é um documento que você não usa com certa frequência, e aí eu estou entrando aqui para ver se está tudo certinho. Quem quiser utilizar o documento digital pelo aplicativo, como é que pode fazer? Quem não baixou ainda o aplicativo tem prazo para fazer isso também, né, secretária? Importantíssimo. Quem ainda não baixou o título eleitoral, ou mesmo quem já tenha baixado, precisa se preocupar em atualizar. Às vezes a pessoa baixou há um ano atrás, 2 anos, nossos sistemas foram atualizados. Então é importantíssimo que entre e atualize. Isso até o sábado. No domingo não vai conseguir fazer atualização. E nem baixar um aplicativo. Ele está disponível nas lojas para download, é gratuito. A gente recomenda que baixe ou atualize com máxima urgência e aproveite para checar o seu local de votação. Confira o local onde você vota. Ainda há muitas dúvidas do eleitor com relação aos documentos válidos para que eles possam votar.
qualquer documento com foto, é isso? Não precisa ser o título do eleitor. Qualquer documento com foto. E pode ser documento digital? Qualquer documento oficial com foto. E aí vale o passaporte, o RG, a CNH, a carteira de identidade profissional, a carteira de trabalho, mas a versão digital ela tem algumas restrições. A CNH digital ela é aceita, a carteira de trabalho digital não é aceita. Então a recomendação é que use um dos documentos físicos para não ter um problema de levar o documento digital errado. Um documento digital que pode ser utilizado, que nós recomendamos, é o próprio e-título. Mas, neste caso, o eleitor tem que ter feito a coleta dos dados biométricos. Se houver foto no e-título, ele consegue votar com o e-título. Olha, enquanto a gente conversa, é rapidinho, viu? Eu tô fazendo e testando em tempo real, porque em questão de alguns segundos eu já atualizei, apareceu a minha foto, porque eu tenho a biometria, e aparece escrito em cima da foto, assim, no rosto Justiça Eleitoral. Você coloca lá o seu CPF, então eu já tinha o aplicativo no meu celular, precisei atualizar, coloquei lá os meus dados, data de nascimento, CPF, nome da mãe e tal, e aí rapidamente ele pediu uma validação do rosto. Enquanto a gente bate papo aqui, já apareceu a zona e a seção. Isso é importante, porque, como vocês falaram, pode ser um outro documento, mas muitas vezes quando a pessoa chega lá, ela não se lembra qual que é a seção onde vota. E é importante até para até se locomover, para achar mais fácil ali a sua sala, o local onde você vai votar. Quais são os erros mais comuns ou as dúvidas mais frequentes que surgem sempre nessa época de eleição, secretária? Eu vou pegar voltar um ponto anterior, claro, para colocar a importância de consultar o local de votação. Nós temos periodicamente a reorganização do território das nossas zonas eleitorais. Então, mesmo na capital, pode ser que você não pertença mais à zona anterior, que o seu local de votação não tenha mudado, mas a sua sessão eleitoral tenha mudado. Então, essa consulta prévia já agiliza, porque você vai para o local de votação já sabendo a qual sessão se dirigir. E aí o erro mais comum é justamente esse, não saber onde vota, às vezes a pessoa vai para o local equivocado, né? E também não levar anotado em quem pretende votar. A nossa recomendação é que, se não sabe ainda o número dos seus candidatos, pesquise no nosso site, nós temos lá a divulgação das candidaturas, o nome dos candidatos, o programa dos candidatos, o partido dos candidatos e o número dos candidatos. Anota o número do seu candidato, da sua candidata, leve anotado. E já leve na ordem da votação. O primeiro cargo é vereador, com 5 dígitos, e o segundo cargo que o eleitor e a eleitora votarão é para prefeito ou prefeita, com 2 dígitos. Então já respondeu justamente a minha pergunta, porque por incrível que pareça, eu escutei essa semana 2 pessoas conversando e uma falou para ela, vocês já sabem quem você vai votar para governador? E a outra falou, governador? Ela, sim, governadora. E eu, não, a gente não vai. Aí a outra entrou lá na internet e falou, não, esse ano a gente não vota para governador. Então é importante, porque as campanhas são mais intensivas em relação aos prefeitos, os candidatos à prefeitura, a gente vê no debate, o vereador acaba ficando um pouco... Não tem o mesmo foco ou a quantidade de espaço que os candidatos a prefeito têm. Então, muitas pessoas podem acabar se esquecendo que também vão escolher vereador. E aí tem aquela possibilidade de votar na legenda no partido, né, secretária? Sim, e isso pode gerar muita confusão. A pessoa tem que saber que, se ela votar somente no número do partido, no caso do cargo de vereador ou vereadora, o voto irá para a legenda, ou seja, ela digita só 2 dígitos que correspondem ao número de um partido. E ela confirma, vai aparecer para ela a informação que ela está votando na legenda. Se ela confirmar novamente, o voto vai para o partido, e não especificamente para um vereador ou uma vereadora que ela queira. Então é importante ele saber exatamente se ele quer votar para o partido ou para um determinado candidato ou candidata. Por isso é importante essa pesquisa prévia em quem ele pretende votar. A gente conversa com a secretária Regina Rufino, secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Queria voltar naquela minha primeira questão a respeito de crimes eleitorais, secretária. Há um raio de ação, a gente pode dizer assim, para que a pessoa possa
realizar algum tipo de evento no dia da votação, ou isso é proibido na cidade inteira? Por exemplo, quero fazer uma carreata, juntar 3 amigos lá e fazer. Pode no dia da eleição ou não? Ou tem algum raio de ação perto dos locais de votação? Não, tem um limite temporal, né? Até 5 de outubro, às 22 horas, é o último dia para promover produção de material gráfico, fazer caminhada, carreata, passeada, seja acompanhado por carro de som ou não. Agora, no dia da eleição, as restrições são muito rígidas, né? Então, já não é mais passível de fazer comício, carreata, inclusive isso é crime eleitoral, né? Não posso usar alto-falante, amplificador de som, não posso fazer a propaganda no corpo a corpo ali com o eleitor, com a eleitora, porque isso é uma boca de urna, não posso fazer divulgação de propaganda, não posso divulgar novos conteúdos de propaganda, né? Então, assim, no dia da eleição existe uma restrição geral e ampla em todo o território de se fazer propaganda eleitoral. Ali é o momento de respeitar a escolha individual de cada eleitor e cada eleitora. Ó, vou ler a dúvida do nosso ouvinte Adilson, que pode ser a mesma dúvida de outros ouvintes. A gente falava sobre o voto no partido pela legenda, e aí ele pergunta, quando você vota no partido, são eles que decidem quem colocam no cargo? Não, a gente tem aqui o quociente eleitoral e o quociente partidário. É um cálculo que é feito que define a distribuição das cadeiras de acordo com os votos que cada partido, cada coligação, cada federação recebeu. Não sei se eu consigo explicar aqui no ar como é feita essa sistemática de votos, né? Mas a gente tem que fazer uma distribuição prévia que vai definindo a cada X votos quantas cadeiras cada partido pode preencher. Então, eu faço o partido A, faço a primeira rodada de conta, o partido A ficou com uma cadeira. Aí eu faço a segunda rodada, ele ficou com mais uma cadeira, ele vai somando as cadeiras. E se ele tiver direito a 5 cadeiras, aí dentro dos mais votados, ele observa a ordem de votação, essas 5 cadeiras que ele teve direito. Então, assim, ele não tem autonomia a partir do momento em que é feita a regra prévia de quantas cadeiras ele tem. Mas aí ele segue a ordem de votação. Algumas dúvidas aqui, vou pedir para a gente ir naquele ping-pong rapidinho, sim ou não, tá? Por exemplo, nosso ouvinte, posso ir com adesivo do candidato na minha camiseta? Sim. Posso me manifestar nas redes sociais sobre o meu candidato no dia da eleição? Vai depender. Aí eu não consigo falar nem sim nem não, porque depende. Assim, a gente é proibido de publicar novos conteúdos nas redes sociais, de impulsionar publicações, ainda se forem pagas. Então, é um problema que pode até gerar alguma penalização até para o próprio candidato. Então, assim, ele teria que ler a legislação com calma. Só o sim não atende ou não atende essa resposta no momento. Na dúvida, melhor não arriscar, né? Deixa para depois. E aí tem alguns ouvintes falando que até tem a biometria, fizeram o cadastro, mas não aparece a foto no e-título. O que será que está acontecendo? Primeiro ele precisa tentar atualizar, né? Para ver se resolve a situação. Se não resolver, ele vai ter que comparecer para votar, levando o documento oficial com foto, um outro documento, não só o e-título. Né? E posteriormente, nosso cadastro reabre em 5 de novembro, a gente pode verificar o que aconteceu. Ele procuraria um dos nossos cartórios a partir de 5 de novembro. Uma última questão da minha parte, secretária Regina Rufino. A gente teve, nas últimas eleições, um conflito de informação com relação ao uso de celular, né? O eleitor que entra com o celular na sessão tem que deixar ali com o mesário, pode levar para a urna, não pode... Foi estabelecido um padrão, tem que ficar na mesa com o mesário, o celular? É muito clara a legislação. Ele não pode entrar com o celular na cabine de votação. Então, nós deixamos nas sessões eleitorais uma mesa próximo ali à cabine de votação, para que ele tenha ali supervisão do seu equipamento, que fica sempre à vista dele, mas ele não pode entrar na cabine de votação com o celular. Nem com celular, nem com máquina fotográfica, não com fumadora, qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo de voto. E isso é considerado até uma questão que pode ser penalizada. Gente, nada de tirar foto. Muito bem.
Conversamos com a secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Regina Rufino. Obrigada pela gentileza de atender a Band News. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e com os nossos ouvintes. Obrigado, secretária. Boa tarde.